Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, olá pessoas! Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. De vez em quando eu vou soltar aqui para vocês alguns textinhos que eu vou ler. Textos esses que estão no blog, já foram publicados lá no blog há um tempo, e que em vez de eu falar sobre o texto, eu vou fazer um áudio-texto para vocês. E vou começar aqui com esse texto chamado O Sol e a Negritude, o racismo que me ensinou a odiar escurecer. Eu escrevi esse texto no dia 1º de março de 2023. E eu quero ler para vocês, porque eu sei que a vida é corrida e às vezes não dá tempo de ler tanto. E às vezes você quer dar uma escutadinha aí no caminho do trabalho, enquanto lava uma louça, enquanto varre a casa, etc. E vamos lá. O texto começa assim. Que sorriso lindo! Esse geralmente era o único elogio que eu recebia da minha aparência física durante boa parte da minha vida. O que é o sorriso, senão a movimentação de algo físico que temos e que, quando expresso em geral, participa daquele contexto quase que em concordância simbólica. Não que estejamos sorrindo porque necessariamente concordamos com o que se passa ali no contexto da cena, mas estamos de alguma forma não rejeitando o acontecimento explicitamente. Seja o que for, o sorrir pode ser simpático e supostamente o meu era, pois sempre elogiavam. Aprendi a gostar de sorrir. Aprendi que se algo bom havia em mim era isso, sorrir das e para as coisas. Verdade é que sorrir por sorrir não é e não era uma dificuldade para mim, nem nunca foi mesmo. Mas agora que escrevo, penso se meu sorriso chegava antes ou depois dos eventos, se ele chegava antes ou depois de mim. Será que aprendi a sorrir para me proteger de uma frustração da baixa autoestima? Ou será que o sorriso era algo de fato meu? Eu sorrio porque as coisas me tocam ou as coisas me tocam porque eu sorrio? Bom, seja como for, parece mais sensato que eu diga que essas duas coisas, o antes e o depois, estão hoje misturadas, miscigenadas de tal forma que não se sabe o que vem antes nem depois. Só se sabe que é e que está. Aprendi a gostar de sorrir, pois também silenciosamente disseram que era bom, mas talvez também aprendi a fingir, para dizer que eram lindo. O mesmo não aconteceu com a minha cor. Essa, que com toda certeza chegava antes de mim e que permanecia para além da minha vontade, não tinha uma aceitação tão agradável. Tampouco produzia um elogio, tal como um sorriso. Cor de jambo, moreninho, marrom, mulatinho, escurinho, color de súcio, muito negro, etc. São coisas que eu já ouvi. Eram atributos, e eram os atributos que a minha cor produzia quando, por razões racistas e inesgotáveis, muitas pessoas resolviam abrir a boca e comentar a respeito dela. Esses foram termos que eu ouvi inúmeras vezes, desde muito cedo, e que foram significando a concentração de melanina na minha pele. De certa forma, hoje sei que não é xingamento uma pessoa ser chamada de negra ou de preta, mas sei disso não tem muitos anos. Por muito tempo, a pele negra significava para mim um conjunto de simbologias que na somatória representavam o indesejável, o não atraente, o sujo, o passado do ponto. Na maior parte das vezes, para não dizer todas, os adjetivos que sempre me marcaram e arrisco dizer que ainda marcam a cor da minha pele apareciam em contexto que destacava a uma normalidade.
Não era normal ser uma pessoa negra, embora a maioria brasileira assim se declare. Não era normal ser aquilo que, dentro de um ideal de branquitude, não pertencia ao desejável, ao modelo desejável de ser humano universal. Aqueles adjetivos surgiam sempre com um método historicamente implementado e insistentemente aplicado para destacar uma separação entre o branco e o não aceito. Ingênuo e até agressivo comigo mesmo seria dizer que não tentei aprender a fingir uma não negritude. Assim, na mesma lógica do sorriso, porém com um movimento contrário, aprendi a criar maneiras de lidar com aquilo, mas nesse caso, aprendi a desgostar da minha cor. Por um lado, eu posso forjar um sorriso e fazer com que acreditem nele. Por outro, nenhum fingimento tiraria de mim a minha cor e o que dela e o que ela representa socialmente. Ela está ali mesmo que eu não diga nada e não faça nada. Aprendi a desgostar da minha cor ao ver que ela chegava antes de mim e dos contextos, e chegava anunciando que eu não deveria chegar, e disso não tenho dúvidas. Ela chegava antes, estava lá no meu silêncio. Haviam sem que me vissem antes. Não importava o nome, o gênero, a idade, a subjetividade. A cor estava ali, sendo vista e classificada. Aprendi a desgostar não só da cor, mas de tudo que produzisse enquanto uma marcação social. Aprendi a desgostar de mim. Queria me afastar do que me marcava enquanto sujeito escuro. Ser uma pessoa negra não me parecia algo atraente nem interessante. Mesmo numa criação religiosa em que supostamente e bem ilusoriamente as pessoas se amavam, o ser negro não estava na lista dos elementos desejáveis. Era preciso a pele clara e os cabelos lisos. Ali, naquela comunidade fechada, restrita no amor de um Deus branco e de um Jesus europeu ridiculamente branco, quanto mais clara a pele, quanto mais lisos os cabelos e quanto mais doce a brancura, maior a confiança, o prestígio e a confiabilidade. Ali dentro, mulher de verdade, aquela que era dita mulher para casar e ter uma família, uma pessoa realmente temente a Deus, era aquela de cabelos compridos, bem compridos, que não eram cortados e que estavam sempre exibidos como símbolo de obediência e virtude. Quais mulheres daquele meio, e aqui considere uma cisnormatividade em toda a sua essência, tinha cabelos lisos e compridos, senão a mulher branca? É até desnecessário dizer que quanto mais claros os cabelos, mais lindas as consideravam e mais a consideravam a serva de Deus. Foi nesse meio que eu cresci, numa produção profundamente heteronormativa e racista, aprendendo que pessoa linda e desejável era esse perfil. Perfil que, em geral, se relacionava com seus pares estéticos, homens brancos, de cabelos lisos e desejáveis. Se você queria o maior símbolo de sucesso e de sorte no amor, Deus teria que te dar uma dessas. Deus teria que te agraciar com essa simbologia viva. O racismo opera suas dinâmicas no afeto, na geração e no amor, que é branco. Mas aqui entra uma outra dimensão do racismo que deu tema para um outro texto que trata de afetos e negritudes nas relações interraciais que você pode ver aqui no blog e chama Relações Interraciais, entre o desejo e o querer, mas que eu posso fazer até um audiotexto dele, mas que por hora vamos focar aqui no processo de rejeição de si a partir de um outro elemento. E aqui eu vou introduzir ele, o sol. Olhe, um preto! Era um estímulo externo, me futucando quando eu passava. Eu esboçava um sorriso. Olhe, um preto! É verdade, eu me divertia. Olhe, um preto! O círculo fechava-se pouco a pouco. Eu me divertia abertamente. Mamãe, olhe o preto, estou com medo, medo, medo! E começavam a me temer. Quis gargalhar até sufocar, mas isso tornou-se impossível. Essas palavras estão no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon, nas páginas 104 e 105 da penúltima edição, se você for procurar hoje em dia. Bom, branca eu sabia que eu não poderia ser minha pele. Isso de modo algum pertencia ao conjunto de ações possíveis.
Mas há um inconsciente, entre aspas, coletivo que nos direciona como pessoas negras a buscar por uma brancura inalcançável. Inclusive, considero de uma extrema ingenuidade supor que existe uma única maneira de se buscar pela brancura. Na verdade, suas possibilidades são tão amplas quanto inimagináveis. Desde o clareamento geracional, passando pelos símbolos sociais de ascensão, até a prática comportamental de ações de branquitude. Tem um texto também no blog que se chama Psicologia da Palmitagem. Nesse texto eu falo bastante sobre esses mecanismos de clareamento. Vai lá dar uma olhadinha. Nesse contexto, eu fui na direção não apenas de querer ser respeitado como um sujeito branco, mas principalmente caminhei na fuga daquilo que poderia ressaltar que eu era uma pessoa negra e fui direto contra aquilo de que aprendi a não gostar, a cor da minha pele. Por muito tempo, acreditei que odiava o calor porque ele me fazia suar, o que não é em si um equívoco. Mas sempre achei insuportável a ideia de tomar sol, porque depois disso eu estaria suade, já que suo com facilidade. Não o suor que escorre pelo corpo, mas aquele mais pegajoso, esteticamente oleoso. Difícil é saber se o pegajoso foi uma noção posterior ao não gostar de suar, significada dessa maneira para acentuar outras rejeições e por isso o adjetivei dessa maneira, ou se de fato era isso, porque simplesmente representei desse modo. Depois de muita introspecção, depois de muitos fantasmas revisitados e depois de muito pensar sobre as dinâmicas racistas que me fizeram ressignificar muitas coisas da minha vida, desde afetos até sensações térmicas, algo hoje me parece mais plausível de dizer. No exercício de rejeição de mim mesmo, rejeitei primeiro aquilo que chega antes de mim onde quer que eu vá, a minha cor. Se a cor era algo tão repulsivo assim para mim, não era porque eu não gostava dela necessariamente. Tampouco essa rejeição se dava porque eu de fato acreditava ser uma pessoa negra e acreditava que isso era um real defeito por si. Em vez disso, todo um sistema racista induzia em mim, dia após dia, noite após noite, a sensação de que era uma não existência, ou de uma existência não válida. Quiçá eu quisera tanto existir para validar a minha existência e que para isso eu precisaria apagar aquilo que me apagava enquanto ser humano. Para cada pessoa, o racismo pode ter mecanismos diferentes que afetam cada uma delas em suas subjetividades. Entre outras coisas, uma das consequências do racismo se dá na nossa noção pessoal de que nós somos o problema, que está em nós a mazela que não nos insere no conjunto social. O racismo, produzido em práticas silenciosas, gritantes, veladas, vociferantes, opera mecanismo de autorrejeição. O pior preconceito é aquele que produz na vítima de uma prática sociohistórica o sentimento de que realmente ela é o que o preconceito diz ser. Uma das piores mazelas do racismo é fazer a pessoa negra olhar para si e se achar feia por ser o que ela é, sem questionar o que produziu essa sensação. Muitas vezes, no movimento assim mais perverso, o racismo desloca a noção de ser negra para outras marcações sociais que se somam ao racismo, deixando em um plano operativo não visível e elencando outras marcas utilizadas e significadas como defeitos. Ou seja, é assim que pessoas negras podem se rejeitar por sua classe, seu acesso à educação, seu corpo, sua identidade de gênero, outras coisas. Tudo que dentro de um conjunto de nomeações socialmente discriminadas possa somar negatividades ao ser negro, pode também ser tomado pelo sujeito como um defeito a ser evitado, a ser consertado, reparado e, se possível, eliminado. Em mim teve um pouco de cada coisa, mas o que guiava o conjunto geral de reações e rejeições era, novamente, a melanina. Tentei ser o mais inteligente que eu podia ser. Queria ser sempre a primeira pessoa nas colocações intelectuais, queria saber de tudo, entender sobre qualquer coisa, filosofar sobre o universo e sobre a mente. Queria uma chance de ser alguém visto como alguém. Nessa metáfora de esforços, até consegui ser considerado uma pessoa inteligente. Cheguei em lugares que a maioria das pessoas negras não chegam. Fiz e falei coisas que muitas pessoas como eu não tiveram a oportunidade
nem de falar, nem de fazer. Mas nunca tive condições próprias de validar esses títulos. Olhar ao redor e ver o poder do racismo derrubando pessoas como eu, só por elas serem negras, era como reforçar na minha mente que nada era o bastante e que eu sempre poderia ser a pessoa a tombar. Ver que eu tinha de fazer 10 vezes mais que uma pessoa branca medíocre e descomprometida para ainda assim não alcançar as mesmas possibilidades que elas, me faziam por várias vezes provar de um sentimento de desgaste, fortemente acompanhado pelo sentimento de impotência. Hoje, eu não vejo graça nisso que chamam de vida. Em algum lugar perdi aquilo que chamam de otimismo e de esperança. Apesar disso, ou justamente por isso, a minha mente retrospectiva revive narrativas, costura o tempo, cava túneis e retoma momentos de uma vida que me construiu. O mais longe que eu consigo ir na minha memória de significados associado à minha cor é quando eu tinha por volta dos 10 anos de idade, quando viajei para a Bahia. Fui com a minha mãe, irmãos e irmãs visitar os meus avós maternos. Quando estive ali, por ser de maioria igual a mim, pessoas também negras, não me senti em deslocamento social. Eu era só mais uma pessoa, alguém comum, gente da gente. Tampouco me senti alguém exótico, exceto pela ausência de um sotaque baiano que eu já havia perdido, pois nasci na Bahia, mas minha família se mudou para São Paulo quando eu ia fazer 2 anos. Mas foi na volta para São Paulo que me lembro onde começou a evitação profunda da minha cor e a sua ligação com a repulsa ao sol. Como assim? Quando eu voltei para São Paulo, eu estava com a pele muito mais escura do que eu costumava ter. Eu estive lá na Bahia por quase 30 dias, sob o sol que fazia lá. Eu brincava o dia todo, ficava sem camiseta, raramente ficava em casa, sempre na rua. Voltei para São Paulo com a pele bem mais escura, de tanto sol que tomei, mas voltei contente. Aquilo tudo era uma festa. No entanto, se lá eu era só mais uma criança, aqui eu era uma criança diferente. No mínimo me senti assim. Por estar com a pele escura, eu estava e me sentia mais diferente ainda. Talvez antes, alguma semente estava em mim que me fazia não querer parecer negra. Mas quando voltei da Bahia, a semente já havia germinado. Eu era uma planta, pois um dia, quando precisei tirar uma foto 3x4 para o colégio, olhando para a foto na minha mão, achei aquela pessoa muito escura, mas tão escura que não queria que fosse daquela maneira. Não tenho mais aquela foto, ao menos não a encontro, mas tenho algumas antes disso e outras depois. Não posso afirmar categoricamente, mas até onde sou capaz de lembrar, e olha que minha memória costuma ser razoável, foi a partir daquele dia que eu passei a evitar tudo que possibilitava um escurecimento estético. Foi também nessa época, pouquíssimo depois desse episódio, que eu e meu irmão mais velho precisamos começar a trabalhar e ajudar nosso pai nos serviços dele. Trabalhávamos com ele em suas lojas de materiais elétricos, depois no depósito de materiais para construção e, finalmente, passamos a ajudá-lo instalando antenas parabólicas em residências. Antenas são fixadas em telhados. Logo, precisamos estar diretamente em exposição ao sol. Eu tinha de ficar ali, ao sol, mesmo sabendo que não queria aquilo. A única maneira de fugir do sol era entrando debaixo do telhado e fazia um calor infernal sob as telhas. Odiava passar aquele calor, mas queria menos ainda ficar com a pele escura. Ao mesmo tempo, parecia errado não querer ser quem eu era. Parecia errado por várias razões, desde não aceitar o modo como eu nasci, como também parecia vazio ir contra a minha natureza. De toda maneira, eu não precisava ter consequência nem consciência de alguma coisa para não querer ficar com a pele mais escura. Além disso, gostar de algo não é o suficiente para não rejeitá-lo. Da mesma forma, compreender que uma coisa não é correta nem sempre é o bastante para que não a façamos involuntariamente. E no contexto racial, isso tem todo sentido. Ao menos no meu universo de experiências subjetivas e materiais, era um sentido bem consistente. Saber que minha cor era natural, ter consciência disso, não impedia de eu sentir que não queria tê-la em várias circunstâncias.
Penso que aos poucos, dia após dia, sol após sol, passei a ressignificar o racismo. Como raramente se discutia raça na minha casa e família, já que aquele contexto religioso éramos todos iguais perante Deus, também não aprendi a amar a minha cor. Se amando a cor já é difícil ser uma pessoa negra, imagine se não sabemos que ela pode ser amada. Passei então a culpar o sol por me enegrecer. Mas culpar o sol por isso talvez fosse ilógico para as pessoas. Muita gente gosta de tomar sol, pessoas brancas gostam do sol, pessoas negras também. Não seria uma boa estratégia odiar o sol. Como justificaria, então, que o sol me queima e que odeio isso? Soaria ridículo. Novamente, não aceitariam que eu me odiasse. O racismo quer que façamos isso de uma forma ou de outra, mas não podemos assumir o ódio. Ele precisa ser velado para não ser revelado em sua maldade. Mas eu queria alguma maneira de evitar o sol e que simultaneamente me poupasse de ter que explicar às pessoas o porquê daquilo. Estar ao sol me esquentava, me dava calor, me fazia suar e realmente não gosto de sentir calor, até hoje. Foi quando aprendi a velar o racismo dizendo que odeio sentir calor. E as pessoas aceitavam de bom tom que eu odiasse o calor pelo calor. Logo, a maneira que eu achei para justificar minha aversão ao sol e, consequentemente, a cor que ele me dava, era dizendo que odeio passar calor. Novamente, preciso reiterar um ponto só para prosseguir. Eu sinto muito incômodo com calor. Não consigo dormir se sentir calor, não me concentro em atividades, não fico à vontade. De fato, não tolero bem o calor. Eis mais uma possível análise. Por não gostar do calor e não gostar de ficar suando, passei a usar isso de bode expiatório para evitar o sol. Usei de algo que de fato existia e tinha senso de realidade para recusar me expor ao sol e ganhar cor. Tanto é que, em casos extremos, eu usava roupas que evidentemente me fariam suar, como terno de camisa e gravata, e em pleno calor do meio-dia, para ir para a igreja, mas não me expunha ao sol. Um parênteses aqui, ir para a igreja de terno é uma coisa que eu precisava, né? Porque eu tocava na igreja, então, apesar de ser uma coisa extrema e absurda, era bem visto porque eu estava vestido da forma como pedia para ser na igreja. O calor foi tão ressignificado que passou a assumir o lugar do sol, que sai inconscientemente, e o objetivo aversivo foi alocado para um campo pouco notado e significado por uma sensação física que o media. De fato, eu não gostava e nem gosto do calor, mas esse não gostar se tornou o caminho pelo qual trabalhei um disfarce de não gostar de mim. Um lugar revelava e revela bem essa dinâmica, a praia. Sempre que eu ia à praia, isso depois de adulto, eu via as pessoas ali sem camiseta, andando, brincando, correndo, mas eu nunca fazia aquilo. Sabia que poderia ter a pele ainda mais escurecida se me expusesse ao sol. Aprendi também a não gostar de ficar sem camiseta. Primeiro por isso, segundo por não gostar do meu corpo. O racismo é bastante perverso. Eu estava bem posto num processo de adestramento social, tal que não precisava mais pensar tanto em ficar mais escuro e sofrer mais racismo. Isso não parecia mais ser um caminho mental a ser percorrido quando eu pensava no sol. Era um processo automático. Se tem sol, me escondo. Pronto. Só depois, aos 36 anos de idade, que recentemente tirei a camisa na praia pela primeira vez. Depois de muito me questionar sobre a negritude, depois de muito refletir sobre o racismo no Brasil e olhando atentamente para o meu processo de racialização e um processo mais geral e histórico. Aí que entendi a minha rejeição ao calor, entendi que hoje ela é legítima, mas que a minha rejeição ao sol não é genuína, mas construída socialmente. Esse é apenas um relato de como a construção social da autoimagem, da autoestima e do amor à negritude encontra obstáculos de várias ordens. Existe uma estrutura social do racismo que eu chamaria mais de um discurso, uma instituição social do racismo, que produz nas pessoas negras um senso de autodefesa contínua. Com isso, nos defendemos tanto do racismo que passamos a nos defender de nós mesmos.
Enquanto eu fugi a vida inteira do sol para não reforçar minha cor, pessoas brancas já falaram para mim que resolveriam facilmente a questão de usar cotas raciais em processos vestibulares e falavam coisas como: nada que meia hora de praia não resolva para eu ficar escurinha. É perversa, é suja e é oportunista a branquitude que encontra acesso inclusive pelas vias que elas construíram para oprimir todo um grupo. Hoje, eu sou uma pessoa muito diferente daquela de 26 anos atrás. Tenho uma consciência racial que na época era inimaginável. Olho para trás e vejo como criamos estratégias subjetivas de sobrevivência que constroem significados e coerências que, ao menos na nossa mente, a mente da pessoa racializada, permite uma fuga temporária de um sofrimento evidente, mesmo que para isso seja preciso criar outros tons de sofrimento. No meu caso, nunca foi por não me reconhecer enquanto pessoa negra. Talvez o que mais motivou isso tudo foi justamente a certeza de ser uma pessoa negra. No entanto, não é assim para todos. Uma aluna de quase 40 anos de idade certa vez me enviou um e-mail dizendo que estava aos prantos digitando aquela mensagem, pois no dia anterior, durante a aula que eu falava sobre o livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza, a gente discutia sobre racismo, eu dava aula de redação, dou aula de redação, num cursinho popular do Núcleo de Consciência Negra na USP, onde também eu atuo na coordenação. E no e-mail, ela dizia que naquele dia estava percebendo que ela era uma pessoa negra, mas que não tinha se visto daquele jeito até então. Nossa identidade negra ou é apagada pela branquitude, ou quando a percebemos demais, queremos evitá-las de ser reforçada. Por isso que precisamos falar sobre racismo, mostrar seus mecanismos objetivos e subjetivos. Precisamos ensinar nossas crianças que elas são lindas, que elas são normais, que são gente. Mais que isso, precisamos acolher os medos e receios que o racismo institucional produz em nossas mentes todos os dias. Não precisamos tratar como alucinação ou delírio os mecanismos que construímos para lidar com as práticas racistas cotidianas. São estratégias psicossociais que fazem sentido na cabeça de quem ainda tenta sobreviver aos efeitos do racismo. Em uma sociedade diariamente racista, precisamos diariamente nos lembrar que merecemos viver. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?